você se surpreendeu, Não. Fábio, com o Karnal? Na verdade, o professor Karnal, eu já tinha uma admiração muito grande por ele. E quando eu recebi o convite, eu pensei que fosse uma brincadeira. Porque nunca me passou pela cabeça a possibilidade de discutir fé com ele. Você já tinha lido o livro do Humberto e do Cardial? Já tinha. Eu conhecia e já tinha visto algumas coisas que ao longo da minha vida, como ele mesmo disse, né, que pareciam muito mais embates do que trocas de experiências. Eu me reporto muito à Ágora, a praça grega onde começou a filosofia, que era justamente a troca de experiências, que entre uma troca de mercadoria e outra, alguém falava da vida. E para mim foi uma experiência muito interessante porque eu tive a oportunidade de colocar as minhas crenças, que eu acho que é um pouco diferente da minha fé, numa oportunidade de conversar sobre elas com alguém que não acredita da mesma forma. E isso lança luzes diferentes sobre o meu crer, né? E quando eu vou para a minha dimensão de fé, que é toda a dinâmica existencial daquilo que eu creio, transformada em atitude, em conduta no meu dia a dia, eu vi que nós não somos diferentes. Enquanto crença, sim, mas enquanto homens de fé, não. Porque Karnal tem uma fé muito natural na vida, no conhecimento, na arte. Sim. E isso nos aproximou muito. Porque eu tenho, para mim, que o ser religioso não é garantia de nada, né? O importante é você ter caráter, você ser um homem comprometido com a vida, com tudo aquilo que pode tornar a vida melhor. E nesse homem encontrei tudo isso, então eu fiquei muito confortável. A fé, ela me traz um autoconhecimento. A fé em Deus, ela já me levou em muitos momentos, muitos caminhos, a me conhecer melhor. Sem dúvida. Eu acredito que o processo religioso, quando bem vivido, ele nos conduz a nós. E não há uma outra forma de descobrir Deus senão em nós. Tudo que nós experimentamos é humano. Então a primeira fé que eu experimento na vida é a fé natural. É a confiança que eu tenho na minha mãe, é a confiança que eu tenho no meu pai, é o saber me amado pelas pessoas que me cercam, que me dão um sustento emocional. A partir disso, eu tenho condições de desenvolver, porque sou humano e transcendo, eu não paro nas minhas realidades. Você, quando faz uma música, você está apelando àquilo que é transcendência em você. Ao que as palavras não seguram, ao que a sua experiência histórica não consegue expressar. Quando eu vou para o contexto da fé sobrenatural, eu estou entrando justamente no contexto do meu autoconhecimento, porque aquilo que refere a mim e que me joga para fora, depois me devolve. Eu sempre compreendo assim, acompanhando o processo religioso das pessoas, eu vejo que quando bem vivido, ele provoca uma espiritualidade, que é um sopro interior que lhe faz ter fé na vida, acreditar, de você vencer com mais facilidade os processos tortuosos da existência. Então, ali que a fé faz diferença. E o brasileiro é um povo de fé? Porque a gente não é, claro, a gente fez um povo fala na Avenida Paulista, não é um número expressivo, mas eu tenho essa impressão que o brasileiro é um povo de fé. Você anda muito mais pelo Brasil do que eu. Eu viajo pelo Brasil, trabalho o tempo todo com discurso religioso, muito embora faça um esforço de que esse discurso religioso seja humano o tempo todo, eu não consigo conceber um Deus que não fale a minha língua. Eu vejo que há uma religiosidade muito natural no Brasil, mas eu vejo uma escassez de verdadeira espiritualidade, que é quando aquele conjunto de crenças se transforma num sustento existencial que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Então, às vezes, eu vejo uma religiosidade à flor da pele que não transforma a vida, que não transforma a vida. São as famosas bancadas que se dizem cristãs no Congresso Nacional, Sim. que estão atreladas ao processo de corrupção. São aquelas relações humanas no dia a dia de pessoas que se dizem católicas ou que se dizem evangélicas e que, de condutas abomináveis, Sim. São aquelas pessoas que ainda trabalham na lida com seus funcionários de maneira desonesta, de maneira cruel e se dizem religiosas. Então, essa religiosidade que às vezes nós encontramos, ela não significa eu diria que muitas espiritualidade. Vezes ela não significa espiritualidade. Não, eu queria aproveitar o mote do livro de vocês, que eu acho que mostra que o diálogo é um convite à aproximação e não à briga, né? Não ao litígio, digamos assim.
para falar justamente sobre isso. Como é que a gente traz para o debate hoje em dia, primeiro, o respeito às outras religiões, porque, bom, né, a gente tem visto acontecer muito desrespeito com as religiões de matrizes africanas, por exemplo. E a segunda coisa, se vocês acreditam na importância do Estado laico, e se acreditam, por que ele é importante? As religiões de matriz africana, religiões como o candomblé, elas trazem à tona não exato ou apenas a intolerância religiosa, mas o preconceito, o racismo e a rejeição a uma expressão cultural. Então, esses choques, eles são fundamentais para algumas religiões obterem sua própria identidade. Sartre uma vez disse que o judeu é uma invenção do antissemita. Foucault fala que grande parte da homossexualidade é uma invenção da heterossexualidade, ou seja, você precisa do outro para se opor. Então é fundamental, como Saramago brinca no Evangelho segundo Jesus Cristo, que Deus precisa do diabo e vice-versa. Agora, o Estado laico é uma vitória a partir do iluminismo para considerar a religião algo de foro íntimo, ou seja, você cultua seu Deus, o outro cultua outro Deus. Há um grupo nos Estados Unidos que cultua o espaguete voador. É uma religião específica. Que é o Tim Maia tinha filosofia racional. Exatamente, então, o pastafarianismo, que o grande espaguete criou o universo, e assim por diante. O Estado laico significa o que nos une entre mim e você, o elo é a cidadania brasileira, porque a fé será uma expressão muito variada. Então, você é uma cidadã brasileira, como eu sou um cidadão, com direito a passaporte, direito de ir e vir, direitos assegurados pela Constituição. Então, isso é fundamental para eu existir na sociedade contemporânea, porque toda vez que o Estado se associa com a religião, o resultado é uma teocracia autoritária, é uma invasiva perigosa, e muito né? Porque perigosa. quem está ensinando, né? Perigosa a religião. Quem mais sofre dano é o pensamento religioso. A religião cresce. No caso do Brasil, a Igreja Católica se expandiu muito a partir do momento que ela deixou de ser oficial em 1889, com a lei de 1890 e a Constituição de 1891. Então, a Igreja se expandiu quando ela deixou de ser oficial. A religião sofre muito com essa tentativa oficial ou oficiosa de ser imposta. A religião cresce quando é permitida a cada um se expressar dentro da maneira como concebe a Deus ou não concebe a Deus. Eu queria ouvir você falando sobre esse Estado laico, que você ficou concordando o tempo todo com o Leandro. Eu acho que o Estado, ele tem a obrigação de exigir que as pessoas sejam cidadãs. Ele não pode exigir que elas sejam religiosas. Porque exigir religião é naturalmente contraditório com a proposta. Se eu sou um líder estadista e eu estou à frente dessa responsabilidade, eu preciso gerar cidadania enquanto um chefe de Estado. Agora, se eu, como religioso, compreendo que todos os valores que me fazem ser religioso me ajudam a ser um bom cidadão, não tem nenhum problema. Mas eu não posso fazer uma imposição àqueles que não creem como eu. Então, eu particularmente defendo que nós precisamos ter uma distinção das funções. Eu gostaria muito que os cristãos fossem sempre bons cidadãos e ajudassem a ser o Estado ser cada vez mais justo, mais coerente, mais correto, mas nem sempre acontece. Não é uma garantia. E como o Karnal já salientava, é muito perigoso quando você coloca esse fanatismo religioso tomando decisões para pessoas que não são religiosas.